Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu refúgio, o meu rochedo, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. O que é que eu faço diante das lutas, quando eu tenho Deus em minha vida? O Salmo 18 é um hino de ação de graças de Davi. Esse salmo também está registrado lá em 2 Samuel, capítulo 22. É um cântico de louvor a Deus que Davi compôs assim que foi instituído rei. Louvar a Deus, irmãos, celebrar o Senhor. Quando Davi toma posse do trono, Davi resolve exaltar o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Isso é claro, depois de passar muitos anos fugindo das mãos do rei Saul. Às vezes, por verem algumas pessoas alcançar êxito, sucesso, as pessoas imaginam que aquilo foi fácil. No instante chegou aí, caiu de paraquedas. Não, Davi passou um processo. Ele foi ungido rei aos 17 anos aproximadamente por Samuel, mas só tomou posse do trono de rei após aproximadamente 13 anos. Imagine você, o resto, irmãos, esses 13 anos aproximadamente, foi de luta, perseguição, sabe, humilhação, falta de reconhecimento, ingratidão. Você está vivendo assim? Fica tranquilo, vai chegar o tempo do Senhor exaltar você, vai chegar o tempo do Senhor lhe dar vitória. Ele prometeu a você, foi. Ele não é o filho do homem para que minta, não é homem para que se arrependa, ele promete e faz. Depois de Davi fugir das mãos do rei Saul, a vida quase que inteira até tomar posse, foi difícil. E aí ele exalta o Senhor dizendo assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. Quando eu tenho Deus em minha vida, eu declaro o meu amor por Ele. Sabe, não está errado o namorado dizer que ama a namorada, o filho dizer que ama o pai, o esposo dizer que ama a esposa. Mas que tal você dizer, já disse alguma vez: Senhor, eu te amo, Tu és a minha força. Meus irmãos, Davi começa esse salmo declarando o seu amor a Deus. Davi nos ensina a declarar com os nossos lábios o nosso sincero amor pelo nosso Deus. Este amor não é uma paixão de uma estação apenas, de um momento, de uma adolescência, aquele amor de criança, né? Que alguns casamentos começam na infância, quando ainda criança, depois passam a adolescência, namoram na juventude e casam-se. Muito lindo isso. Mas esse amor de Deus não é um amor humano, de amizades superficiais, mas um amor incondicional, um amor sincero, verdadeiro. E sabe, meus irmãos, nós precisamos expressar isso na prática. Precisamos sentir prazer e alegria no nosso coração, de dizer: Senhor, eu te amo, Tu és a minha vida, Tu és tudo que eu espero, Tu és a maior coisa, a maior bênção que eu tenho na minha vida. Tu és a expressão verdadeira de Pai. Eu te amo, ó Senhor. Já experimentou dizer isso? A minha oração é para que cada um de nós declaremos nosso amor a Deus, não apenas de lábios, mas com o mais profundo do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente, com todas as nossas forças, com todo entendimento, dizermos: Senhor, Tu sabes que eu te amo. Mas quem tem Deus também
declara outras coisas. Veja no Salmo, no verso 2, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Quando eu tenho Deus em minha vida, eu tributo a Ele a minha proteção e segurança. Sabe, irmãos, a minha proteção, embora todos nós tenhamos direito, até por lei, é constitucional, segurança, os governantes oferecerem, mas se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Aqui, o adorador e rei Davi tributa suas vitórias a Deus, a sua proteção a Deus. O rei Davi não cai na batalha porque a mão do Senhor sustenta, a fortaleza do Senhor guarda ele, meu irmão. Ele é a cidade, sabe o que é a cidadela? Uma cidade forte, um rochedo, uma rocha, um escudo. Há uma passagem no Salmo 91 que diz que Deus é o nosso escudo de broquel. Sabe o que é broquel? É um escudo particular. Deus guarda a vida de cada um de nós particularmente. Que coisa magnífica. E Davi sabia disso. Você sabia que você está vivo porque o Senhor tem guardado a sua vida diante de tempestade, de tribulações, de todos os espíritos, todas as guerras, todas as investidas, todas as pressões e opressões. O Senhor tem guardado a sua vida, jovem. O Senhor tem guardado a sua vida, menina. O Senhor tem guardado a sua vida, homem. O Senhor tem guardado a sua vida, mulher. Tu estás vivo, tu está viva, porque Deus é seu baluarte, seu refúgio, seu escudo. Davi tributa sua força, seu poder a Deus, sua rocha. Davi tributava seus livramentos a Deus, a sua cidadela, seu libertador, seu refúgio, seu baluarte. Ele não estava confiado nos seguranças particulares, que quem tiver e puder, que tenha, não tem nada demais. Mas para Davi, seu Deus, o nosso Deus, era o seu tudo. Amados irmãos e amigos que nos ouvem nesta hora, há uma frase que eu gosto muito nos nossos dias que diz assim, ó: enquanto Deus for o meu chão, não há nada que me derrube. Poderíamos dizer que Davi estava dizendo isso. Senhor, tu és o meu chão, tu és o meu suporte, tu és a minha escora, tu és os meus muros, tu és a minha segurança. Por isso que eu não caio, eu não tombo, eu não vacilo, porque o Senhor é de fato o chão, a proteção e o guarda. Que o guarda de Israel seja a sua proteção, querido, querida, nesse tempo de dor, de lamento, de adversidade, quem sabe de medo, de angústia, de sofrimento. Que a mão do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a vida dos seus. Mas Davi faz uma coisa que eu e você deveríamos fazer. Ele diz no verso 3, olha que coisa magnífica: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Davi está dizendo, eu oro aquele que é digno de ser louvado. E nessa oração eu receberei resposta e serei salvo dos meus inimigos. Quem são os seus inimigos? Essa não deveria ser a pergunta. Deveria ser a seguinte: quem é o Deus que você tem? Ele é maior do que todos os seus inimigos. A Bíblia diz, e é Jesus quem diz lá em 1 Coríntios 15, se não me falha a memória: onde está tu, ó morte? Onde está o teu aguilhão? Vencida, tragada foi a morte. Ele já venceu o pior dos inimigos, que é a morte. Então o que é para você tribulação? O que é para você uma tempestade? O que é para Deus uma meia dúzia de inimigos? Quando eu tenho Deus em minha vida, eu oro a Ele com confiança. É o que Davi está fazendo. Davi é um homem de oração. Uma das armas mais poderosas usadas por Davi e pelos grandes homens de Deus era a oração. Davi ora com convicção.
de que Deus é aquele que ouve a sua oração, mas não apenas ouve, mas age em seu favor. Ele diz: eu serei salvo dos meus inimigos. Sabe, irmãos, se orarmos como Davi, as coisas irão bem para nós, como foram para ele, como foram para Paulo, como foram para Pedro, como foram para Neemias, como foram para Abraão, para Jacó, para Isaac, para os homens, os avivalistas de todas as eras e épocas e tempos da igreja. Davi só chegou até aqui porque era homem de oração. Spurgeon, o grande pregador, avivalista, ele diz: se uma igreja não ora, ela está morta. Talvez você esteja morrendo, ou se sentindo um morto-vivo, ou um defunto ainda de olhos abertos, porque você não tem uma vida de oração. Ore, querido. Há um ditado que eu gosto muito, da minha época que eu me converti, os carros usavam muito isso: se correr, o bicho pega; se orar, o bicho corre. Você quer que o bicho lhe pegue ou que ele corra? Se você não orar, ele vai te pegar. O medo, a derrota, o desânimo, a desgraça, os inimigos vão te apertar e você vai cair. Por quê? Porque você não está orando, querido. Vai orar. Quando não puder fazer nada, faça oração. Está alguém alegre? Cante louvor. Está alguém sofrendo? Ore. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Ora com confiança. Esse diabo vai cair por terra na sua vida, na sua casa, na sua família. Olha, pela fé agora, levante suas mãos em clamor aí onde você estiver, em casa, na rua, no trabalho, nesse lugar que está havendo guerra. Levante as mãos e comece a orar. Levante as mãos e comece a orar agora. Clame por Deus. Ore a Deus. Versos 4 e 5. Salmo 18 eu estou pregando. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. É um pacote de morte aqui. Quando eu tenho Deus em minha vida, mesmo assim, eu sei que passarei por perigos. Não há ninguém na terra que não tenha esses laços de morte cercado, essas torrentes de impiedade que impõem terror, medo, angústia, as cadeias infernais, não é? As tramas de morte, e a gente começa a ter medo, pensar na morte. Não, isso você não é anormal, não. Davi, homem de Deus, homem de guerra, passou por isso. Nesses 2 versos, Davi relata seus muitos momentos de perigos, de morte. Mas Davi era um homem experimentado nisso, sabia disso? Se tem uma coisa que Davi falava por experiência, era dos perigos que passava. Davi era um homem de guerra. Por isso ele escreveu lá no Salmo 23, no verso 4, ouça o que é que diz a Bíblia: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Talvez você esteja como Davi, no vale da sombra da morte. É só um vale da sombra, não é a morte. E o que é que você precisa fazer? O que Davi faz? Não temo mal algum. Querido, quem tem um passaporte para a eternidade pode ter medo da morte? Se você tem um medo da morte, então você é um crente fraco. Eita, pastor, pegou pesado. Meu amigo, se você sabe que mesmo que se você morrer, você vai direto para o céu, a não ser que você se mate, não é? E aí Deus não quer isso para ninguém. Deus quer te dar vida. Mas está com medo da dificuldade. Querido, o Satanás, o diabo, ele é especialista em uma coisa, sabe o quê? Impor medo nas pessoas. Blefar. Dizer acabou, não tem mais jeito. Quem não tem mais jeito é esse? Deus está falando com você nessa noite, querido. Como é que não tem mais jeito? E essa palavra que está sendo direcionada para o seu coração? Davi disse: não tenho medo de mal nenhum, porque tu estás comigo. Deus está com você, querido, nesse vale. Deus está com você, querida, nessa tempestade. Que o cajado do Senhor
A presença de Deus, a mão dele, console você, lhe dê segurança nessa noite. Aí Davi encerra no verso 6 de Salmo 18, dizendo: na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Sabe, quando eu tenho Deus em minha vida, em momentos de angústias e de dor, de medo, de insegurança, eu grito por socorro. Davi testemunha de suas experiências de angústia enquanto perseguido por Saul. É isso. E ele expressa claramente o que fazia. Davi invocava o nome do Senhor. Não é para invocar o nome de outro. Tem gente aí chamando por José, João, Maria, Antônio. Esses nomes aí não vai te socorrer não, mas está todo mundo morto, esperando o dia do juízo. Maria, José, João. Só tem um vivo que ressuscitou ao terceiro dia, Jesus Cristo, e ele intercede por nós todos os dias do lado do Pai. É caminho direto, você não precisa cortar caminho não. Que conversa é essa? Usar adereço, é? Se eu tenho acesso direto a Deus, o véu se rasgou e agora eu vou pedir a José, Maria, João, Antônio, Pedro? Não, querido. Davi, fala com Deus. Fale com Deus. Grite aí. Clame a Deus por socorro. No momento de perigo não se faz outra coisa a não ser gritar: socorro, Deus! Jeremias 33:3 diz o texto: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Não é clamar a Maria, a José, a João, a Antônio, a Pedro, nem José, não. É a Deus, querido. Leia aí na sua Bíblia, viu? De qualquer versão, 1 Timóteo 2,5. Há só um só. Não tem 2, nem 3, nem 4 não, viu? É só um intermediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. E é a Ele, viu, querido? É por Ele e para Ele que foram feitas todas as coisas. A Ele pois a glória. E aí o que acontece? Ele do seu templo ouviu a minha voz, o meu clamor penetrou nos seus ouvidos. Quando eu tenho Deus em minha vida, eu tenho resposta. Eu tenho certeza que Ele ouve. Isaías 59, verso 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Deus ouve, querido. É o Deus eterno, Senhor e poderoso de toda a terra, de todos os lugares. Ele está aberto os ouvidos nessa noite para ouvir o meu e o teu clamor. Jonas 2,7 diz: quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Glória a Deus. Clame a Deus. Mateus 6,6. Entre no seu quarto, feche a porta e ore a Deus que ouve. A Deus direto, ó, sem torre para fazer interferência, nem queda de sinal, nada. Os céus estão abertos e os ouvidos do Eterno estão abertos para ouvir o meu e o seu clamor. Clame a Deus nessa noite e Ele vai te socorrer. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Agora eu quero orar por você, querido. Ajudar você em oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essa pessoa que ouviu essa palavra. Quem sabe está com medo, angustiado, quebrado, quebrada, destruído. Não, destruído não, porque o Senhor, Ele ouviu nessa noite essa mensagem. Eu quero interceder pela vida dele, dela, Senhor. Pedir que mande socorro, quebre as cadeias, quebre os laços de morte, quebra toda tempestade. Aquiete, Senhor, as tempestades e os ventos bravios na vida dessa casa, dessa família, desse casamento, desse homem, desta mulher. Ó Deus, entra com providência nessa noite, manda socorro para esse lar, para essa vida, para essa pessoa que quem sabe está desesperado, perdido. Ó Deus, nessa noite Ele te encontra, Ele clama a Ti conosco, Senhor, e a Tua palavra diz que o Senhor ouviu e está tomando providência nessa noite. Pai, eu oro por essa cidade, oro pela Tua igreja, oro pelas famílias, oro pelos perdidos, pelos desempregados, pelos enfermos, pelos fracos espirituais, pelos fracos desanimados, entristecidos, quebrados. Ó Deus, levanta nessa noite, anima, alegra, restaura, cura, liberta, Senhor, porque só o Senhor pode fazer isso, porque foi o Senhor que morreu por nós e é o Senhor que está vivo cuidando de nós. Por isso nós te oramos, ó Deus, e te agradecemos,
em nome de Jesus. Pois aqueles são 21 horas e 59 minutos. Estamos encerrando o programa, dizendo a você que na sexta-feira estará aqui a turma que faz o podcast Top. Fique ligado, não perca nenhuma programação da Igreja Batista de Quebrangulo, às terças de 21 às 22 e às sextas de 21 às 22. Mas nós temos culto quarta-feira, domingo de manhã de 9 às 10 e à noite de 19 horas. Você e sua família são nossos convidados. Fiquem todos na paz de Jesus e até a próxima, se Deus nos permitir. Um abraço aqui o pessoal da internet.